faço dessas. Tava aqui pensando sobre algo que eu amo muito falar e vocês já sabem, que é sobre rotina de leitura da Bíblia. E há um tempo atrás eu comentei no meu Instagram se vocês tinham alguma dúvida sobre isso. E por incrível que pareça, surgiu um assunto no meu coração que eu sentia que eu ainda não estava pronto para falar, mas que em algum momento específico eu ia precisar muito falar sobre isso. A leitura dela completa. Teve uma pessoa que perguntou para mim, Júlia, por onde eu começo? E teve quem disse que prefere começar por outras partes que não sejam por Gênesis. O que acontece? A minha perspectiva mudou muito em relação a isso nesses últimos tempos. Eu comecei a fazer um curso de teologia chamado Doutrina e Devoção da Escola Convergência e tem me ajudado a ter muita clareza sobre o assunto e eu queria compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido com você. Então, eu tenho tido a compreensão que a leitura da palavra ela é plena quando a gente começa ela do início e vai até o fim. Ano passado, eu fiz a minha primeira leitura contínua do início ao fim da Bíblia e eu fiquei muito feliz e essa se tornou uma meta para cada ano. Então esse ano eu comecei de novo a Bíblia do início, do zero. Pretendo alcançar a meta de cumprir todo o cronograma até o fim do ano. A real é que eu sou uma verdadeira defensora do Antigo Testamento já há um bom tempo, mas eu trouxe alguns pontos de por que ler ele e o porquê começar a Bíblia do início. Então, a Bíblia ela conta uma só história e ela está falando sobre o plano da redenção de Deus. O plano da redenção de Deus não começa em Mateus 1:1, quando se dá início ao primeiro evangelho. E spoiler, Mateus nem foi o primeiro evangelho que foi escrito. Enfim, em Gênesis 3:15 a Bíblia fala o seguinte: farei que haja inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Só para contextualizar, Deus está trazendo castigo sobre a serpente e dando as consequências do pecado depois de que Adão e Eva caíram. Sim, esse descendente veio, foi Jesus, que foi um descendente homem, nascido de mulher. Esse, por um tempo, teve seu calcanhar ferido, que foi o que nós vimos quando Jesus enfrenta a cruz, mas esse descendente teria poder para esmagar a cabeça da serpente. Isso fala sobre o plano da consumação de Deus e essa é a esperança escatológica que o nosso coração arde. Então a Bíblia já dá um baita spoiler sobre tudo o que acontecer e a gente chama isso de proto-evangelho. Eu exemplifiquei esse texto, mas toda a decorrência do livro de Gênesis, por exemplo, vai falar sobre a história de Abraão, de Isaac e Jacó, por fim, Israel. A Bíblia no Antigo Testamento, praticamente quase toda está falando de Israel. E a gente pode até achar que isso é passado e que isso não tem a ver com o que nós vemos hoje, porque afinal, a igreja é um novo Israel de Deus. E não, a igreja não é um novo Israel de Deus. Nós temos capacidade de sermos abençoados pela promessa vinda de Israel. Por exemplo, quando Deus fala a Abraão que todas as famílias da terra serão abençoadas quando ele obedecesse a palavra. E aí tu pode estar lendo ou ler a história de Abraão, não sei, mas na promessa de Deus envolvem 3 aspectos. Envolve o aspecto de uma terra, de uma nação e de uma bênção. A terra é Israel, o povo é Israel, e nós somos atingidos pela bênção que foi dada a Israel. Cristo veio de Judá. Judá foi uma tribo de Israel, e a partir dele todas as nações foram reconciliadas e salvas. E eu sei que às vezes parece muita coisa, em muitos livros, em muitas histórias, muito confuso, mas a verdade é que eu queria trazer um pouquinho de luz para a tua leitura, te explicando que a Bíblia na verdade está falando o tempo todo sobre a mesma coisa. Ela descreve a queda, a redenção e a consumação. A queda já aconteceu e a redenção também já foi proposta a nós. Nós esperamos pelo dia da consumação, para que totalmente se cumpra a palavra de Gênesis 3:15 e a serpente receba totalmente seu fim devido. Mas enquanto isso, nós vemos o tempo de graça e favor, o tempo que, mesmo sendo ferido pelo calcanhar, ele venceu a morte, e hoje nós o aguardamos mais uma vez para que o plano da consumação se realize. Eu repito ainda mais 1000 vezes que a Bíblia está falando o tempo todo sobre a mesma coisa, e que não é interessante a gente começar pelo Novo Testamento achando que ele vai ser mais fácil, até porque a gente não vai entender muito dos discursos de Jesus se nós não compreendermos o que ele veio fazer aqui, que está descrito em Gênesis 3:15. A gente não vai entender aquilo que está escrito na carta aos Hebreus se a gente não entender Levíticos. A gente não vai entender o nosso papel se a gente não ler Levíticos e não entender como a linhagem sacerdotal começou, o que eles de fato faziam. Hoje nós usufruímos do sacerdócio de todos os santos, ou seja, podemos orar, ter acesso ao Pai, ler a palavra e temos autonomia para isso. Mas a gente não vai entender como a gente de fato tem essa autonomia e o privilégio que é isso se a gente não compreender como que era antes que funcionavam as coisas. E como hoje nós temos livre acesso e quem é o nosso sumo sacerdote fiel e por que ele é o nosso sumo sacerdote fiel. A gente precisa conhecer o início para saber para onde a gente está indo.
E há mais uma série de livros que a gente só consegue entender no Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. Eu quero te encorajar a fazer essa leitura. Eu pretendo em breve vir falar sobre esse livro que eu tô lendo, que fala exatamente sobre Israel e a Grande Comissão, sobre o Antigo e Novo Testamento. E com certeza também ele foi parte de tudo isso que eu tenho crido e compartilhei um pouco nesse vídeo. E é isso. Leiam a palavra, se alimentem dela, leiam de Gênesis a Apocalipse, eu encorajo vocês. Eu quero compartilhar com vocês um plano de leitura, porque a gente tá no início do ano aí, que é o que eu tô usando. Porque mesmo começando atrasadinhos, ainda dá tempo de começar. Obrigada por não me abandonarem, viu? Provavelmente eu aparecerei daqui a um tempo aqui como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse parado de gravar vídeo. E assim sair minha vida.